Boa noite, gente. Vamos continuar hoje a nossa aula de teoria do direito. E nós vamos hoje falar sobre Robert Alexy. Alexy tem uma das teorias que eu acho mais interessantes sobre a aplicação do direito. Só que antes da gente começar a falar sobre Robert Alexy, eu quero chamar a atenção de vocês. Uma vez mais, eu vou falar isso toda a aula até vocês entenderem que nós estamos fazendo aqui estudos de hermenêutica, certo? Nós não estamos fazendo um curso de hermenêutica. Então, não pretende aqui as nossas aulas esgotar o assunto dos estudos realizados pelos respectivos autores, tá certo? Hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre Robert Alexy e a teoria de Robert Alexy. Pois bem, para começar, vamos fazer um contexto histórico aqui. Tivemos uma fase da história jurídica determinada pelo positivismo. Robert Alexy, a gente pode falar que tem uma teoria pós-positivista. Por que pós-positivista? A ideia de que tudo que é legal é justo, ela foi deixada para trás porque nós tivemos governos tiranos, né, que conseguiram colocar leis absolutamente contrárias à ideia de justiça, né? E aí nós vamos citar historicamente aí os poderes, né, o fascismo, né, o nazismo, né, que segregando minorias, colocando população uma contra a outra, grupos contra outros grupos, conseguiram impor governos fortes. Isso é um problema que o positivismo não resolveu. Por quê? Porque se tudo que é legal é justo, basta ter a lei. Então nós temos uma questão aí pós-positivista. Só que essa questão pós-positivista, ela também traz algumas argumentações. A gente trouxe aí a semana passada de Dworkin, né? E agora vamos ver aí vamos ver hoje a Robert Alexy com uma teoria muito interessante, que racionaliza o poder discricionário do juiz, né? O poder discricionário do juiz não é mais assim tão discricionário, tá certo? Então vamos lá. O estudo de Alexy, ele estabelece um sistema de princípios e regras. O princípio está no campo do dever ser, ou seja, toda a regra, toda norma regratória da conduta humana, ela deve seguir o princípio. Então vamos lá. Um princípio: todos são iguais perante a lei. Ótimo. Nenhuma norma, né, ou nenhuma regra subsidiária ao princípio pode quebrar esse princípio, tá? Mas olha só, princípio é o campo do dever ser. Então tudo deve seguir o princípio. Deve. A regra, ela é uma norma mais realizável, mais pautada, e ela pode ou não ser cumprida. Bonoto, não entendi nada. Então tá. Dignidade da pessoa humana é um princípio, tá certo? Homicídio é uma regra negativa, ou seja, homicídio é um crime, tá certo? Mas a pessoa matou em legítima defesa. Opa, então peraí, ela matou, mas matou para
salvar a própria vida, então existe aí uma excludente criminal, então essa regra não vai ser cumprida, percebe? Então, enquanto a regra ela é mais objetiva, o princípio está no campo do dever ser. E aí eu trouxe um texto que eu tirei do site, que até coloquei aí para vocês poderem ter noção, né, para saber a fonte. Com efeito, quem empreende a ponderação no âmbito jurídico pressupõe que as normas entre as quais se faz ponderação sejam dotadas de estrutura de princípios, totalmente diversa dimensão do problema no plano das regras, onde o que se faz é a subsunção, visto que contém determinações no contexto fático e juridicamente possível, sendo aplicáveis ou não. Então, olha só, esse texto, ele fala, olha, essa regra se aplica aqui ou a regra não se aplica aqui. Já o princípio, não. O princípio, ele sempre deve ser aplicado. E aí, surge um problema. Qual que é o problema? Um conflito entre princípios. E como que eu vou resolver isso? Na realidade, como que eu vou resolver? Não, né? Que eu não vou resolver nada. Como que Alexi vai resolver isso? Pois bem, ele propõe uma fórmula, e eu estou falando fórmula porque ele tenta trazer isso da forma mais concreta possível, quase que matematicamente falando, com uma fórmula mesmo, certo? Para que se possa sopesar o conflito entre os princípios. Quando ele faz isso, ele retira do juiz essa discricionalidade. O juiz, no conflito de princípios, né, de principiologia, e aí ele fala, né, do princípio individual com princípio individual, do individual com coletivo, do coletivo com coletivo, como que isso vai se propagar. Então, a gente, como eu disse, a gente está tendo aqui uma noção, né? Nós não queremos esgotar esse assunto, mas então vamos ver aí algumas soluções trazidas, né, por Alexi. Opa, falou aqui, vamos ver o que está acontecendo. Então, olha só, se existe colisão... Vamos lá, gente. Se existe colisão entre regras, uma afasta a outra por questão de aplicabilidade. Como eu disse, a criminalidade com o afastamento da criminalidade, né? Mas se o conflito entre princípios, haverá apenas um afastamento no momento do embate. O que ele está querendo dizer aí? Que um princípio ele pode ser afastado hoje porque o outro ele deve ser aplicado porque ele traz maior benefício à sociedade naquele momento, mas pode haver um outro momento histórico e jurídico em que o primeiro princípio que foi afastado é o que deve ser utilizado. Então, olha só, o afastamento ou não do princípio, ele só pode ser observado no momento do embate. Então, vamos lá. Como deve ser feito? Então, ele segue parâmetros. Um postulado de proporcionalidade. O que ele está falando aí? Olha, proporcionalmente, qual desses princípios trará menor prejuízo? Tá? Isso é muito importante, gente. Qual trará menor prejuízo? Olha só, não estou falando aqui de benefício. Por quê? Porque sempre que um princípio é violado, a gente vai ter um prejuízo. Então, qual que vai trazer menor prejuízo?
tá certo? Qual é de maior necessidade naquele momento. Então, né, qual eu preciso utilizar agora para resolver esse problema? Depois, nós temos o outro postulado aí, que é a adequação do meio utilizado para a persecução do fim desejado. O que ele está falando aí? Qual é o meio mais adequado para eu chegar aonde eu preciso? Ou seja, qual dos princípios que eu utilizar, eu vou violar menores outros princípios. Olha que interessante. Então, olha, vamos colocar aí o nosso caso concreto da pandemia. Vou restringir o direito de ir e vir. Com isso, eu garanto o direito à saúde, eu garanto o direito à dignidade da pessoa. Então, eu tiro um direito e garanto alguns princípios. Ótimo. Então, está resolvido. Posteriormente, vamos colocar uma outra ponderação na mesma coisa. Olha, se eu tirar o direito de ir e vir, eu impeço as pessoas de sair, impeço as pessoas de trabalhar, eu retiro delas a sustentabilidade. E aí eu estou retirando dela a possibilidade de dignidade social. Então, eu estou ferindo mais do que garantindo o direito à saúde. Olha só, eu não estou aqui ponderando qual é certo e qual é errado, certo? Eu estou mostrando para vocês duas hipóteses a serem consideradas, né, na teoria de princípios e regras de Alexis. E aí vem a terceiro postulado. Existe necessidade desse meio utilizado? Opa, no momento atual existe. E aí vem o quarto postulado. Uma ponderação, uma proporcionalidade entre os dois fatores. Restringir o direito de ir e vir ou garantir o direito de ir e vir e restringir, né, ou possibilitar, quase que com certeza, a questão do direito à saúde. Então, tem que passar por esses 4 postulados para que a gente possa, então, ou para que o intérprete possa definir como ele vai aplicar essa ponderação entre princípios. Né? Isso gente, é maravilhoso de se falar, mas é complicadíssimo de se fazer no mundo real. Né? Qual seria esse sopesamento? Na verdade, assim, eu estou trazendo isso aqui para o campo da pandemia, mas na verdade isso não ocorreu na pandemia. Por quê? Porque alterou-se a legislação. Então a gente usou quase que o positivismo puro. Né? O legislativo ou o executivo, através de suas medidas provisórias e de seus decretos, é que veio aqui fazer esse sopesamento entre princípios e regras. Tá bom? Também não estou falando se está certo, se está errado, nada disso. Só estou falando como que aconteceu. Mas vamos ver aí uma fórmula de Robert Alexis para poder adequar, né, essa questão aí do conflito de princípio. Então ele traz uma fórmula: GPI, JC igual a IPIC. Né?
WPJC, onde G é o peso final 1 e o grau de intensidade da intervenção no outro direito fundamental. W é a importância do direito fundamental justificador da intervenção. C é a circunstância fática e jurídica. P é um direito fundamental e PJ é outro direito fundamental. Gente, olha só. É uma fórmula. A aplicabilidade dessa forma, apesar de trazer, na verdade, uma metodologia de ser racional, ela nos parece um pouco complicada e é essa grande crítica que se faz à teoria de Alexis. Por quê? Porque, na verdade, qual o fator mais importante? Como sopesar essa ponderação em uma sociedade que vive em eterno conflito, né? A sociedade evolui por conflitos, vamos falar assim. Então, a nossa vai evoluir muito agora. O que acontece? As ideias são diferentes. Porque se no campo jurídico isso pode ser real, no campo político e político no sentido de polis, de sociedade, isso não é tão racional ou tão possível assim. Porque ali, né, na sociedade é que se demonstra o conflito de interesses. Então, se ao judiciário cabe esse sopesamento entre princípios e regras, essa valoração de qual princípio pode ser naquele momento mais útil, ele passa por um questionamento e por uma decisão muito mais política ou histórico-política. Né? Então, por que a sociedade está passando por aquilo? Qual a necessidade da sociedade estar passando por aquilo? E quais princípios foram relegados? E aí nós vamos ter que passar por uma decisão que queria, que desejava diminuir, né, o poder do juiz, o poder discricionário do juiz, mas que acaba transferindo ou traduzindo esse poder discricionário para uma outra esfera justificadora da decisão, tá certo? Que acaba influenciando diretamente na decisão. O poder discricionário dele deixa de ser na decisão, mas na fundamentação da decisão. É mais difícil de fundamentar quando você tem realmente um sobrepeso maior, é mais difícil de fundamentar, mas não é impossível. Então, assim, na verdade, essa discricionalidade, a meu ver, ela não desaparece totalmente com a teoria de Alexis. A gente vai ver outros, tá? Outros filósofos aí que nós vamos estudar, mas lembrando que Alexis ele tem uma teoria realmente muito moderna e muito inovadora, e ela é muito interessante se a gente for estudar ela com calma, tá certo? Gente, boa noite para vocês, espero que vocês tenham gostado de Alexis aí, tá? Boa noite, fiquem com Deus.